Boa noite a todos. Para que a gente possa harmonizar hoje, vou ler um trecho de Jesus no Leme. Mensagem 50. Não justifiques. Deixa cair as pedras que estão em tuas mãos. Silencia a palavra de censura em teus lábios. Paralisa o teu gesto de acusação a outrem. Reprime o pensamento contra o teu semelhante. Anula os teus impulsos de animosidade. Em ti não justifique o mal deliberado. Estamos aguardando, as pessoas estão entrando na sala. Em breve fazer mais uma leitura. Cinquenta e quatro. Intenções. Controla os teus impulsos, domina as emoções. Educa o pensamento, policia as atitudes. Não cedas teus ouvidos à conversa infeliz. Nunca leva adiante assuntos deprimentes. Destaca o lado bom de quem é criticado. No que digas ou faças, pondera as intenções. Mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Henrique. Sou um eterno aprendiz, colaborador na seara do nosso Mestre Jesus, na divulgação da doutrina espírita, na divulgação dos seus ensinamentos. E é com muito carinho que eu aceitei o convite de hoje, feito pela Fraternidade Espírita Amor e Luz, um lugar que a gente tem no fundo do nosso coração, pois eles sempre nos acolhem com muito carinho, com muito amor, e que esse amor possa ser esta noite mais uma vez retribuído com as vibrações de todos nós. E para que a gente possa iniciar a preleção de hoje, que possamos nos tranquilizar e elevar os nossos pensamentos em agradecimento ao nosso Pai Criador. Então, assim, possamos tranquilizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, fechando os nossos olhos materiais, elevando as nossas vibrações com muito amor e carinho, agradecendo primeiramente ao nosso anjo da guarda, nosso irmão, mentor, amigo, ele que está conosco desde os primórdios da nossa vida, nos amparando, auxiliando. Obrigado, irmão, por sua presença. Da mesma forma, possamos agradecer também a todas as equipes de trabalho que desde as primeiras horas de todos os dias exercem as suas funções em nossos lares, as equipes espirituais de trabalho, de limpeza e de proteção, que já deixaram todos os ambientes harmoniosos em nossos lares, as energias equilibradas, fortalecendo a cúpula de proteção ao redor da nossa casa. Vamos agradecer também ao dirigente espiritual do nosso lar, da nossa família, agradecendo a todas as equipes de trabalho que nesse momento se fazem presentes, nos auxiliando e amparando,
para que possamos nos instruir segundo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. E assim, com muito amor, com muita luz, que possamos vibrar e receber um abraço amoroso e caloroso de nossa Mãe, Maria de Nazaré, ela que nos envolve em seu manto azul de luz e proteção, nos ensinando o amor, o perdão, a resignação. Obrigado, Mãe, por sua presença em nossa vida. Mãe, junto a Ti, que possamos chegar ao nosso Mestre Jesus. Mestre, agradecemos a Ti com muita humildade por todos os Seus ensinamentos e pedimos, conforme o nosso merecimento, que possamos interpretar as Suas palavras, guardando-as dentro do nosso coração, colocando-as em prática no nosso dia a dia. Mestre Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Através de Ti que possamos chegar a Deus, nosso Pai, a quem somos gratos por tudo que temos e por tudo que somos. Pai, a Ti que possamos honrar com a prece que um dia Jesus, nosso irmão, nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, Pai. Mais uma vez, boa noite a todos, com muito carinho, amor, que possamos sempre nos sentir assim, apesar de distantes, mas que possamos nos aproximar segundo os meios de comunicação digital, para que a gente possa sempre vibrar assim junto e vibrando o amor de nosso Mestre Jesus uns pelos outros. Que assim seja. Hoje nós estamos aqui reunidos para conversar sobre o capítulo 19, Fé que transporta montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um tema que sempre me tocou muito o coração e que, para que a gente possa conversar a respeito dele, gostaria de pedir licença a vocês e fazer a leitura de um trecho do Evangelho, deste Evangelho que inicia-se assim. É o primeiro item, que é poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada, nos mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar com Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesses fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Essa passagem nos mostra quanto poder temos nas nossas mãos, quanto poder temos com as nossas vibrações, nossos pensamentos positivos, quanto poder temos dentro de nós latente e que precisamos saber trabalhá-los. E para que a gente aprenda a trabalhar com esses sentimentos, com o nosso pensamento, que é o principal foco de nossa energia, foco que pode mudar
tudo ao nosso redor, mudar o nosso dia, mudar a nossa vida. Quando a gente consegue canalizar os nossos pensamentos em atitudes positivas, nós temos uma energia muito grande e que a gente tem que saber trabalhar. Essa energia depende da nossa fé, depende da nossa confiança, depende de nosso aprimoramento moral, principalmente. É isso que Jesus veio nos dizer, quando ele disse de transpor a montanha de um lado ao outro, aprendendo a lidar com as nossas virtudes, com os nossos sentimentos internos. Quais são essas montanhas? Devemos entender que Jesus, normalmente, quando falava aos seus discípulos, e fala até nós, pelo Evangelho, que é cada vez sempre mais presente em nossas vidas, e é a verdade, porque é a verdade, ele sempre falou para nós com alegorias, né? E essas montanhas nada mais são do que os nossos defeitos, do que os nossos vícios. Se soubermos trabalhar as nossas virtudes interiores, fazendo com que a essência divina que há dentro de nós possa se sobressair aos nossos defeitos, nós conseguiríamos sim colocar as nossas montanhas de lado, os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos tropeços. Eles são necessários, né? Haja visto, Jesus nos disse que os tropeços, as tormentas são necessárias, porém há de quem que elas venham, né? Então, devemos aprender com os nossos erros, com as nossas falhas, colocar em prática as nossas virtudes, colocar em prática a essência divina que há dentro de nós. Afinal de contas, todos nós somos imagem e semelhança de nosso Pai Criador. E Jesus, com toda bondade, confia em nós, acredita em nós e quer que nós coloquemos os seus ensinamentos adiante. Ele veio até nós como um exemplo para que a gente possa aprender com a sua vida. Foi o exemplo maior a ser seguido. Foi não, é o exemplo maior a ser seguido. Devemos aprender com ele a humildade, a prática da caridade, a benevolência, a beneficência, todas as virtudes que através do Sermão do Monte ele nos trouxe e nos passou. No mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante, no item 12, ele vem e nos diz assim, Kardec, através de um espírito protetor em Paris, 1863, este irmão nos diz o seguinte: a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Devemos entender que tudo está dentro de nós. Tudo já foi depositado dentro de nós. Basta termos fé, basta termos coragem de enfrentar o nosso dia. Basta termos coragem de plantar o bem. Tudo que nós plantarmos no dia de hoje, nós colheremos de bem adiante. O nosso futuro depende do nosso dia de hoje, do presente, que é um presente. A todos os dias que acordamos, que possamos agradecer ao Pai. Que possamos agradecer ao Pai quando nós formos dormir. Fazamos uma revista no nosso dia. O que foi bom? O que nós aprendemos no dia de hoje? Nos nossos tropeços, que possamos agradecer por eles. Porque eles nos ensinam a como caminhar melhor. Jesus nos disse que não ia ser fácil. Que íamos passar por várias turbulências. Ele mesmo foi exemplo disso. Passou por vários problemas, por vários questionamentos. Foi crucificado para nos dar o exemplo. Mas ele nos disse e nos consola que ele sempre iria estar no nosso lado, caminhando junto conosco. E que se nós precisássemos de força para passar pelas tormentas, que pudéssemos pedir ao Pai com sinceridade, com coração tranquilo, com coração humilde, pois todos nós passamos por estes problemas, passamos por problemas. Haja visto tudo que está ao nosso redor, o momento que nós estamos. Porém,
de todos os problemas tem sempre um ponto positivo. E são nos pontos positivos que nós devemos mirar. São nos pontos positivos que nós devemos nos espelhar. Afinal de contas, se queremos plantar um amanhã melhor, devemos plantar hoje. Devemos fazer o presente hoje bom, para que amanhã seja melhor ainda. Então não vamos pensar na negatividade. Se tropeçamos, agradeçamos ao Pai pela oportunidade de recomeçar. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, sabe tudo o que nós precisamos. E pensando nisso, essa semana me tocou muito ao coração uma mensagem de um irmão, um pastor, recebi pelo WhatsApp e depois fui atrás, pastor Pedro. Ele contou uma história fantástica, vivida por ele. E até peço a vocês que depois pesquisem no YouTube, porque ele contando é uma coisa. Eu farei um resumo apenas do que ele nos disse, né? Pastor Pedro, em uma mensagem, ele nos falou o seguinte, que um belo dia ele chegou em casa e encontrou um pato em sua residência. E ele nunca teve um pato no seu quintal. E não entendeu por que ele encontrou, que de repente encontrou no quintal da casa dele um pato. Ele não estava entendendo. E ele foi perguntar para a esposa por que aquele pato, se alguém tinha trazido aquele animal para dentro de casa. E a esposa dele contou, em breves palavras, que eles sempre tinham o costume de orar em família. E que na noite anterior, o filho deles havia pedido para que Deus iluminasse as ideias do pai dele e que ele pudesse ter um pato em casa, pudesse cuidar de um animalzinho. Imagine, ele morava no meio do Morro do Borel, tinha um quintal grande, e de repente apareceu um animal lá. E ele tinha acabado de chegar em casa, não tinha visto o filho ainda, de repente o filho veio até ele chegou pro filho e falou assim, filho, vamos ver o que a gente tem lá no quintal. Aí chegou lá atrás, encontrou um pato. Aí o filho olhou pro pai e falou, papai, você trouxe um pato para mim? O pai virou para ele e falou assim, não, eu não trouxe esse pato para você. Ele olhou para o pai e falou assim, Deus ouviu as minhas preces. Papai, ontem eu orei por um pato e Deus ouviu as minhas preces. Naquele momento, aquele pai, escutando isso daquela criança, ouviu com o coração, já estava passando por muitas turbulências, muitos problemas, ouviu uma mensagem que disse a ele assim, que tocou o coração dessa forma. Deus falou com ele e disse assim, eu sei de todos os patos que você precisa. E nesse momento, o que você precisa é ter o coração do seu filho ao seu lado. Confia nele. Confia em mim. Eu sei de todos os patos que você precisa. Sei por todos os problemas que você está passando. E aquilo tocou o coração desse pai. Aquilo tocou e ele disse, sabe por que aquele pato veio parar no meu quintal? Porque no dia anterior, ali tinha um coração que orou, que acreditou, que confiou em Deus e que pediu. Um coração sincero. E ele sabe hoje quem é o dono de todos os patos. Sabe a quem pedir. Sabe como alcançar. Essa mensagem tocou muito meu coração e por isso eu gostaria de dividir com vocês. E assim como esse irmão, a gente sempre deve agradecer, ter fé, confiança, pois fé, se a gente for buscar na etimologia da palavra fé, lá nos diz assim que fé, o termo de origem no latim, que significa adesão, tem origem como no ser fiel, é derivado de fides, né, que tem o significado de fé, significado de crença, confiança, acima de tudo, fidelidade, união, né? Ou seja, união com o Pai Criador, união com todos os nossos irmãos, com todos ao nosso redor, união de sentimento, união de amor, de fraternidade, de prática da caridade.
Se nós tivermos fé e quisermos plantar e confiança em plantar um dia melhor no amanhã, que possamos sempre estarmos juntos, cultivando e plantando o amor de Jesus em nosso dia a dia. Todos os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Que possamos ser esta chama divina do Evangelho aonde se fizer necessário. Pois o Evangelho é presente em nossas vidas a todos os momentos. Se temos um problema, basta abrirmos o Evangelho, ele é atual. Lá nós temos a resposta. Todas as mensagens que Jesus nos deixou é a cartilha de conduta moral que devemos seguir para o aprimoramento do nosso espírito, aprimoramento do nosso ser. Somos abençoados por ele. E neste momento, gostaria de compartilhar mais uma vez com vocês, para que a gente possa entender e compreender tudo o que está ao nosso redor, as turbulências pelas quais estamos passando, compartilhar uma mensagem de Chico, esse irmão mestre, a quem tanto devemos agradecer por todos os seus ensinamentos também. E ele compartilhou uma mensagem conosco chamada Tudo Passa. E nela diz assim: todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave de nossa mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação, que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantes ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme da nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a ponto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Que possamos assim, meus irmãos, ter sempre a certeza, a fé, esta força pungente que está dentro dos nossos corações, que possamos sempre levar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus dentro do nosso coração aonde se fizer necessário, vibrando ao próximo, sendo caridoso, praticando a beneficência, praticando o amor, instruindo aos demais, fazendo com que eles tenham o trabalho que edifica. E assim, cada vez mais, que possamos plantar hoje o bem, para que amanhã possamos ter realmente um lugar muito melhor para nós e para as futuras gerações. Que assim seja, com muita fé, fé raciocinada principalmente, porque devemos sempre ter consciência do porquê acreditamos. Basta acreditarmos em Jesus, em suas palavras e entendermos os seus ensinamentos. Assim a fé é inabalável em todas as épocas. Que assim seja. Agradecidos mais uma vez, que possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e vibrar muito amor, muita luz para toda a humanidade, vibrando para o nosso país, pela nossa sociedade, pelos nossos povos, pelas pessoas que porventura estejam num leito de dor, acometidas pelas doenças que estão ao nosso redor. Que possamos vibrar pelos nossos inimigos, pelas aquelas pessoas que porventura têm alguma inimizade para conosco, que possamos nos reconciliar para com elas
e que eles possam ter a chance de se reconciliar para conosco, que possamos vibrar pelas pessoas que porventura estejam encarceradas, que estejam passando fome, frio, que estejam num leito de dor, pelas pessoas que porventura são desafortunadas, porém são resignadas, compartilham, acreditam, têm humildade e resignação. Que possamos assim ser o Evangelho de Jesus, à luz de sua doutrina, à luz de seus ensinamentos, aonde se fizer mais necessário. E gratos que somos e estamos, rogamos ao Pai a licença para encerrar o Evangelho de hoje mais uma vez com a oração que nosso irmão Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado pela presença de todos. Que assim seja, que possamos estar aqui mais uma vez numa próxima oportunidade. Até mais, boa noite.